Olá, bom dia, bem-vindos. Vamos aguardar só uns minutos para que todos possam entrar e nós já iniciaremos o nosso webinar. Bem-vindos para quem está entrando agora. Estamos aguardando alguns minutos para que todos possam entrar e já iniciaremos. Bom dia, bem-vindos. Vamos aguardar só mais alguns minutos e já iniciaremos. Bom dia, bem-vindo a todos. Em respeito a todos que entraram no horário, né, 10h05, vamos iniciar o nosso webinar. Bom, bem-vindos a mais um webinar da Intertalks. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a elaboração eficiente da FDS, né, anteriormente denominada FISP, que é agora denominada FDS. Eu vou trazer algumas estratégias e algumas práticas
para que nós consigamos fazer essa elaboração eficiente e até mesmo a transição, né, o que houve de alteração com a atualização da 14725 focado nesse documento. Vocês têm a opção de enviar perguntas, tá? Então, nós temos o QIA aqui, que vocês podem enviar as suas dúvidas. No final do webinar, eu vou respondê-las, havendo tempo. Se não, eu respondo posteriormente via e-mail, tá bom? Fiquem à vontade, então, para enviar as dúvidas de vocês. Esse webinar ele está sendo gravado, então vocês conseguem também assisti-lo posteriormente, e inclusive compartilhar com outras pessoas. Bom, falando brevemente sobre a Intertox. A Intertox é uma consultoria na área de segurança química. Nós temos aí serviços, atendemos a todo o ciclo de vida do produto químico, pensando em todo o ciclo de vida do produto químico, desde da produção, o armazenamento, o próprio transporte, pensando na geração dos resíduos, né, com a manipulação dessas substâncias químicas. Então, nós atuamos aí em todas as frentes, pensando realmente nesse ciclo de vida da substância química. Nós trabalhamos aí com algumas capacitações também que vêm auxiliar, vêm de encontro com as normas e legislações vigentes. Então, nós temos alguns cursos livres que eles acontecem ao decorrer do ano, em data pré-determinada, com assuntos desde GHS, produtos químicos, a FISP, que agora é FDS, rotulagem, também relacionado ao transporte terrestre e até mesmo gerenciamento de resíduos. Temos também os cursos em company, que eles são customizados, são personalizados, nós vamos até a empresa ministrar essa capacitação. Temos alguns cursos EADs, incluindo um curso de NR26, que é um item obrigatório da nossa norma. E temos alguns workshops online disponível na nossa plataforma, tá? Nós já realizamos aí ao decorrer dos anos mais de 200 cursos livres, atendemos mais de 2.000 empresas e capacitamos mais de 3.000 profissionais desde 2007, que é quando iniciamos os nossos cursos sobre produtos químicos. E temos também o nosso software, eu vou mostrar um pouquinho desse software no final do webinar, que é uma ferramenta que auxilia na elaboração do documento, não somente da FDS, mas também de rotulagem, ficha de emergência, tanto ficha de emergência de acordo com a nossa regulamentação, quanto ficha de emergência Mercosul, a FDSR para resíduos, então auxilia aí na elaboração desses documentos e também no gerenciamento desses documentos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Karen, formada em Química, bacharel e licenciatura em Química Industrial pela Universidade Mackenzie. Tenho especialização em toxicologia e atuo aí faz 4 anos já aqui na Intertox, ministrando sobre esses assuntos de GHS e transporte terrestre. Faço parte também do comitê que escreve e atualiza a norma da 14725, então eu consigo trazer aí algumas informações e atualizações para vocês. Então vamos lá, o nosso cronograma para esse webinar. Nós vamos falar então um pouquinho sobre o documento em si, por que nós temos esse documento, fazendo essa introdução, né, quanto à FDS, trazendo a estruturação e conteúdo desse documento. Vamos abordar as sessões obrigatórias focada aí no que houve de atualização com a publicação da 14725, agora em 2023. Vamos falar um pouquinho sobre a tradução e adequação, quando deve ser feito, em que momento, né? É obrigatório, não é? Como que esse documento, então, deve ser disponibilizado? Quais são as áreas que deve elaborar? Existe alguma obrigatoriedade, alguma área específica? E ferramentas, então, que nós podemos utilizar para fazer a emissão e elaboração desse documento. Bom, nós estamos falando da 14725, né? É a norma técnica oficial aqui no Brasil, que traz
as especificações relacionadas ao GHS, e ela foi atualizada, foi publicada em 2023, então estamos aí trabalhando com a norma atualizada. Quando nós estamos falando de FDS, nós estamos falando da seção 7 desta norma atualizada. A seção 7 traz a comunicação de perigos, e em específico a comunicação de perigo através da FDS. Então, antes de qualquer coisa, né, a FDS é um documento obrigatório no Brasil? Sim, a FDS é um documento obrigatório no Brasil. E aonde está descrito isso? Está lá na NR26. A NR26 é a norma regulamentadora que traz essa obrigatoriedade aqui no Brasil e traz lá no item 26.4.3.1 que o fabricante, ou no caso de importação, o fornecedor no mercado nacional, deve, toda vez que nós visualizamos deve, é obrigatório. Então, deve elaborar e tornar disponível a ficha com dados de segurança do produto químico para todo produto químico classificado como perigoso, né? E as especificações, então, a NR26 ela fala que é obrigatório, eu tenho que ter este documento, né? O fabricante, o fornecedor, ele deve disponibilizar, elaborar este documento. Mas como deve ser essa elaboração? Né? Quantas seções existem? Quais as informações está presente em cada seção? Isso a NR26 não traz. Essa informação, a NR26 ela nos remete à norma técnica oficial. Então, ela fala que o formato e o conteúdo da ficha com dados de segurança do produto químico deve seguir o estabelecido pelo GHS e deve atender ao disposto em norma técnica oficial. A nossa norma técnica oficial no Brasil é a ABNT NBR 14725. E é por isso que nós seguimos a 14725 para fazer a elaboração desta ficha, deste documento. Reforçando, então, que nós estamos falando da norma atualizada. Então, antes, nós tínhamos a 14725 dividida em partes, né? Nós tínhamos aquele formato onde nós tínhamos as 4 partes dessa norma. Era uma norma com um número de páginas bem reduzido, né? Nós tínhamos 216 páginas e estava embasado lá na primeira edição revisada do GHS de 2025. Então, essa norma ela foi cancelada e nós estamos trabalhando com a norma vigente, a de 2023, publicada no dia 3/7/2023. Essa atualização compilou as partes em uma norma única e nos trouxe uma norma com mais de 500 páginas. Nós temos 542 páginas. Ela não tem mais essa divisão em partes, ela é dividida agora em seções e anexos e está embasada na 7ª edição revisada do GHS, tá? Então, nós anteriormente nós tínhamos uma norma embasada na primeira edição revisada, e agora, então, nós temos uma norma embasada na 7ª edição revisada do Purple Book, que é o manual da ONU. Então, todas essas informações acerca da FDS, então, quantas sessões são, quais as informações vão em cada sessão, tudo isso é retirado do Purple Book, do manual da ONU, tá? Nós não estamos ainda na 10ª edição revisada, que é a edição atual do Purple Book, mas o comitê da BNT, o comitê que atualiza, descreve a 14725, já está trabalhando nessas edições, na 8ª, 9ª e 10ª edição revisada. Tá? Então, a ideia é que nós passamos a ter uma atualização mais frequente desta norma da 14725, acompanhando, então, as atualizações do próprio Purple Book. Tá? Aqui eu vou focar, então, nas atualizações, na elaboração da FDS. Temos um webinar que eu transmiti assim que a norma foi atualizada, em julho de 2023, onde eu trago as principais alterações. Então, eu falo não somente da FDS, mas também da classificação e rotulagem. Então, eu deixei o link aqui, vocês conseguem
acessar esse documento depois, o PDF, e vocês conseguem acessar, mas de qualquer forma está lá no YouTube também, o YouTube da Intertalks, vocês conseguem acessar o documento, tá? O documento, o webinar transmitido. Bom, então vamos focar na FDS. O que nós tivemos de alteração? A grande alteração, a principal alteração, foi em relação à nomenclatura do documento. Então, na norma anterior, esse documento era denominado Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, a nossa tão conhecida FISPIC, e agora, com a atualização, passamos a ter uma denominação de Ficha com Dados de Segurança, FDS, tá? Isso para termos uma maior adequação à nomenclatura mundial. O mundo inteiro chama esse documento de SDS, Safe Data Sheet. Então, o Brasil passa a adotar essa nomenclatura também. Essa nomenclatura nós encontramos no próprio Purple Book, então eu trouxe aqui uma imagem do GHS, do Purple Book, a 10ª edição revisada, onde lá no anexo 4, trazendo aí as especificações sobre a SDS, Safe Data Sheet, nós encontramos, então, essa nomenclatura, conforme eu falei, o mundo inteiro chama o documento dessa forma e o Brasil agora passa a adotar da mesma forma. Então, Safe Data Sheet. Fora isso, fora a nomenclatura que vai trazer um maior impacto, porque nós vamos ter que fazer a atualização de todos os nossos documentos por conta dessa nomenclatura, nós tivemos também algumas outras atualizações ao decorrer do documento que eu vou pontuar aqui para vocês. Tá? Então, eu já destaquei aqui quais são essas seções que nós tivemos alteração. Nas demais seções, não tivemos nenhuma alteração, permanecem as mesmas informações. Mas antes de falarmos aí sobre as alterações, prazo, né? Vamos falar de prazo. Então, existe um prazo para fazer essa adequação, para estarmos, então, de acordo com a norma atualizada? Sim, existe um prazo. Quando nós vamos na própria norma técnica oficial, na 14725 de 2023, nós encontramos essa informação que nós temos, então, um prazo para adequação, para atendimento a todos os requisitos de 24 meses após a publicação da norma. Então, a norma foi publicada no dia 3 de 7 de 2023 e nós temos até o dia 2 de 7 de 2025 para fazer todas as adequações e, então, estar em conformidade. Então, nós temos ainda até o meio do ano que vem para fazermos essas alterações em todos os nossos documentos, tá? Bom, estrutura e conteúdo. Então, eu acabei de mostrar para vocês que todas essas especificações estão embasadas lá no GHS, é o GHS que nos traz, tá? Essa estruturação. Então, a 14725 vem trazendo, internalizando para o Brasil essas informações. Então, ela fala que a FDS deve ser elaborada para todas as substâncias e misturas que satisfaçam os critérios de classificação harmonizados da seção 5 desta norma. A seção 5, gente, traz todos os critérios para classificação de acordo com o GHS. Então, o que a norma está nos trazendo? Que se o produto ele é classificado como perigoso de acordo com os critérios, e aí os critérios, nós temos 30 classes de perigo, então são 30 possibilidades que uma substância ou uma mistura pode ser classificada, e havendo a classificação, é obrigatório, então deve ser elaborado para todas essas substâncias e misturas uma FDS. Mas a FDS também deve ser elaborada para substâncias e misturas que não satisfaçam os critérios de classificação, mas cujos usos previstos ou recomendados dão origem a risco à segurança e à saúde dos trabalhadores. Então, ainda que, após verificar essas 30 classes de perigo, essas 30 possibilidades que o GHS nos traz, e for concluído que o produto não é classificado como perigoso, se seu uso previsto ou recomendado der origem a algum risco à segurança e à saúde do trabalhador, então eu também vou ter
que elaborar obrigatoriamente uma FDS para este produto não classificado como perigoso. Para a elaboração da FDS, nós temos algumas informações de forma geral, tá? Então, a FDS deve estar escrita em uma língua simples, clara e rigorosa, evitando-se, claro, né, o uso de gírias, siglas ou abreviaturas. Quando eu leio esse item, eu sempre gosto de pensar, né, qual que é o objetivo desse documento? O objetivo da FDS é trazer a informação acerca do perigo da substância ou da mistura. Então, qual que é a classificação? Será que o produto ele é inflamável? Será que o produto ele é corrosivo? Se ele for inflamável, como que deve ser a manipulação desse produto? Se houver um derramamento, um vazamento, como que eu devo proceder? Né? Quais são as informações, as propriedades físico-químicas? Porque são informações que na operação, no laboratório, são informações que eu preciso, né? A depender do meu manuseio, pH, qual que é o pH, qual que é a viscosidade, qual que é a densidade. Né? Então, são informações para o dia a dia, são as informações de segurança, são informações que minimizam o risco de exposição. Então, esse documento tem que ser elaborado de forma clara, né? Eu não posso fazer o uso de gírias ou abreviaturas que vão dificultar o entendimento deste documento, tá? Além disso, o texto de uma FDS deve ser escrito no idioma nacional. A norma fala idioma nacional porque se simplesmente fosse inserido português, né, tem o português de Portugal, então ela fala que o idioma deve ser escrito no idioma nacional, então deve estar no nosso idioma, em português, de forma legível e em linguagem compreensível, tá? E os usuários da FDS podem utilizar e-mails ou recursos eletrônicos inovadores, como QR Code, para a divulgação das informações e acesso à FDS. Então, esse item até foi introduzido mais recentemente. Eu posso utilizar aí os meios eletrônicos. Depois nós vamos falar um pouquinho melhor sobre a disponibilização deste documento. Estruturação. Nós temos 16 sessões obrigatórias, então está aqui a 14725 atualizada, nos traz essa estruturação lá no item 7.3. Então, a FDS deve fornecer as informações sobre as substâncias ou misturas em 16 sessões, cujos título padrão, então o título é padrão, eu não posso utilizar um título diferente do que está aqui, tá? A seção 1 é identificação, não é identificação da empresa, não é identificação do fornecedor, identificação do produto e da empresa, não. A seção 1 é identificação. Seção 2, identificação de perigos. Seção 3, composição e informações sobre os ingredientes. Seção 4, medidas de primeiros socorros. Seção 5, medidas de combate a incêndio. Seção 6, medidas de controle para derramamento ou vazamento. Seção 7, manuseio e armazenamento. Seção 8, controle de exposição e proteção individual. Seção 9, propriedades físico-químicas. Seção 10, estabilidade e reatividade. Seção 11, informações toxicológicas. Seção 12, informações ecológicas. Seção 13, consideração sobre destinação final. Seção 14, informações sobre transporte. Seção 15, informações sobre regulamentações. E seção 16, outras informações. Tá? Então, o título padrão, a numeração e a sequência não pode ser alterada. Tá? Então, ela vai seguir esta sequência informada aqui na. Para a elaboração desse documento, então, eu vou seguir esses 16 títulos padrão que nós acabamos de visualizar. No entanto, os subtítulos, então, quando nós vamos olhar dentro aqui da 14725, ela traz o título padrão e dentro de cada título ela traz aí as informações para preenchimento. Os subtítulos que ela traz não são obrigatórios e não tem sequência definida. Então, eu não preciso seguir exatamente como está descrito ali na 14725 no que diz respeito aos subtítulos, tá?
As 16 seções, elas devem ser separadas claramente, tá? Então, elas devem estar em destaque de forma clara, para que o colaborador, o usuário, ele consiga identificar essa informação rapidamente, tá? Todas as informações disponíveis e pertinentes para segurança, saúde e meio ambiente, para cada uma das 16 seções, devem ser fornecidas. Espaços em branco não são permitidos, exceto na seção 16. A seção 16 é a única seção que pode estar em branco. E é livre a formatação, tá? Não existe nenhuma exigência, nenhuma obrigatoriedade quanto à formatação. Então, o meu documento pode ser preto e branco? Pode. Meu documento pode ser colorido? Pode. Pode ser em Arial, Times, 12, 11? Pode, gente. Não existe obrigatoriedade quanto ao tamanho, tá? Sessões obrigatórias e opcional. Então, vamos focar nas atualizações, tá? Primeira coisa, né? Primeira alteração, nós vamos precisar aí, nos atentar em relação à nomenclatura do documento. Então, se o seu documento ainda tem a nomenclatura, a denominação de FISPIC, gente, vai ter que ser alterado, tá? Nós acabamos de ver que foi alterado a denominação, a nomenclatura. Então, nós vamos ter que alterar no nosso documento também. Então, FISP que nós não vamos mais utilizar, tá? Eu vou ter que alterar para FDS, ficha com dados de segurança. Lembrando que toda página do meu documento, cada página da FDS, ela vai trazer o nome da substância ou da mistura, o nome do produto, a identificação do produto, aquela mesma identificação que eu utilizei lá na rotulagem, tá? Deve ser a mesma, igual. Eu vou trazer também o número da página no formato 1D, né? Então, são 10 páginas, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, e a versão atual deste documento, tá? Então, cada página, seja no rodapé ou no cabeçalho, eu vou ter que ter essas informações aqui. A seção 1 não tivemos nenhuma alteração, é a seção de identificação. Então, nós encontramos as informações relacionadas à identificação do produto e do fornecedor, nenhuma alteração. Na seção 2, nós tivemos alteração. Na seção 2, existem duas formas de preenchimento, né? Nós acabamos de ver que existe a obrigatoriedade da FDS para os produtos que são classificados como perigosos, mas também para os produtos que não são classificados como perigosos, mas que seu uso pode trazer riscos à saúde, tá? Então, caso o produto não seja classificado como perigoso, como que eu vou trazer essa informação na seção 2? Eu vou trazer dessa forma aqui, ó. Eu vou trazer uma das duas frases, e isso foi atualizado, tá? Eu vou trazer ou a frase não classificado como perigoso, de acordo com a BNT-NBR 14725, ou não classificado como perigoso, conforme o GHS da ONU. Então, eu vou trazer uma das duas frases sinalizando que este produto não é classificado como perigoso. Lembrando que quando eu falo que ele não é classificado como perigoso, quer dizer que eu estou levando em consideração as 30 classes de perigo, os critérios do GHS, os critérios que a 14725 nos traz para a classificação dessa substância ou mistura, tá? E os elementos apropriados para rotulagem, pictograma, frase de perigo, frase de precaução, palavra de advertência, eles não são aplicáveis, né? Já que trata-se de um produto não classificado como perigoso. Agora, se for um produto classificado como perigoso, então nós sabemos que nós vamos ter que informar a classe de perigo, a categoria de perigo ou subcategoria, e também eu vou informar a via de exposição ou outras diferenciações quando pertinente. Então, eu vou informar a classe, líquidos inflamáveis, carcinogenicidade, corrosão e irritação à pele. Então, este é o nome da classe. Categoria 1, categoria 2, categoria 1A, 1B,
Via de exposição, toxicidade aguda oral, categoria 4, e alguma outra diferenciação quando pertinente, como é o caso de toxicidade para órgão-alvo, categoria 3, e aí pode ser ou respiratório ou narcótico, então nós também temos esse tipo de diferenciação, tá? Então eu vou trazer essa informação na seção 2. Novamente, reforçando que eu vou estar me embasando na 14725, 14725 atualizado. Então, se eu ainda estou levando em consideração os critérios da norma anterior, da 14725 parte 2, que é a parte que trazia o sistema de classificação, eu também preciso rever isso. Eu preciso que essa classificação esteja embasada na 14725 de 2023, a norma atualizada, porque nós também tivemos algumas atualizações, algumas alterações nos critérios de classificação. Então, eu preciso seguir a norma atualizada. Inclusive, tivemos inclusão de 2 novas classes de perigo que antes não tinha aqui na norma anterior. E aí, nós temos também os elementos de comunicação que vão preencher aqui a seção 2. Na seção 3. A seção 3 é a seção que traz a composição e informações sobre os ingredientes. Então, aqui eu vou fazer o preenchimento desta seção a depender se é uma substância ou se é uma mistura. Se for uma substância, eu vou trazer a identidade química dessa substância, o número CAS dessa substância, posso trazer algum sinônimo também, e se houver alguma impureza que esteja contribuindo para o perigo. Se for uma mistura, eu vou trazer a identidade química de cada ingrediente, de cada componente, o número CAS deste componente e a concentração ou faixa de concentração deste componente. Mas aí o que houve de alteração? Houve alteração aqui na informação acerca dos ingredientes que representam para o perigo e que possuem limite de exposição ocupacional. O que houve? Antes, na norma anterior, eu poderia inserir aqueles que contribuem para o perigo ou possuem limite de exposição ocupacional. Então, às vezes, era algum ingrediente que não tinha nenhuma classificação de perigo de acordo com o GHS, mas tinha limite de exposição ocupacional, e aí eu colocava aqui na seção 3. Agora, então, não mais. Tá? Agora eu vou trazer nessa seção 3 aqueles que representam perigo e possuem limite de exposição ocupacional. Se ele só tem limite de exposição ocupacional e não representa perigo, não tem classificação de perigo, eu não vou mencionar esse ingrediente na seção 3, tá? Se houver limite de exposição ocupacional, eu vou mencionar somente na seção 8, mas na seção 3, não. Na seção 3, então, eu informo aqueles que representam perigo, que têm classificação de perigo e se também houver limite de exposição ocupacional. Ou só aqueles que representam perigo, né? Então, o que mudou é que eu não menciono mais aqueles que possuem só limite de exposição, tá? Uma outra informação no preenchimento dessa seção é em relação às misturas. Então, como eu já adiantei, para as misturas é obrigatório, eu tenho que trazer nessa seção a identidade química. Identidade química é um item, uma denominação nova que a 14725 traz, tá? Anteriormente ela falava de identificação da substância, né? Ela falava em composição e agora ela vem trazendo identidade química. Toda vez que vocês visualizarem identidade química na norma, ela está se referindo ao nome, à denominação que identifica a substância, unicamente ela, e somente ela, né? A identidade química é o nome e o PAC, o nome que acompanha o número CAS, é o nome técnico. Ou seja, toda vez que aparece identidade química, eu não posso utilizar nomes genéricos, denominações genéricas, nome comercial, tá? Então, se tratando de mistura, eu vou trazer aqui na seção 3 todos os componentes, identificando, então, pela identidade química, o número CAS e a concentração ou faixa de concentração de cada
componente. Cada componente que está contribuindo para o perigo, né? E que estejam presentes em concentração superior ao corte limite. Porém, eu também devo informar aqueles ingredientes, os dados descritos no parágrafo anterior, identidade química, número, caso e concentração, daqueles ingredientes que pertencem às classes de perigo: toxicidade aguda, corrosão, irritação à pele, lesão ocular grave, irritação ocular, perigo por aspiração e perigoso ao meio ambiente aquático agudo e crônico, e que contribuam para a classificação de perigo da mistura, mesmo em concentração abaixo do seu corte limite. Ou seja, aqueles que estão em concentração abaixo do corte limite, se tiverem essas classificações, eu vou mencionar aqui também, porque essas classificações aqui, essas classes de perigo, são classes aditivas. Então, na hora de fazer a extrapolação da mistura, eu somo, né? Eu somo aqueles componentes. Então, se eu tenho dois ingredientes que estão contribuindo para o perigo na classe corrosão e irritação à pele, mesmo que eles estejam abaixo do corte limite, então eu tenho 0,5 do ingrediente A e 0,5 do ingrediente B. Quando eu vou fazer a extrapolação da mistura, eu somo eles, e essa soma, então, pode trazer a classificação para o meu produto final. Por isso que a norma fala que, nesses casos aqui, eu vou informar mesmo que as concentrações estejam abaixo do corte limite. A norma ainda traz que o fornecedor ele pode optar por informar todos os ingredientes, incluindo os não classificados como perigosos. Então, é um outro questionamento, né? Eu posso mencionar todos os componentes, água e outros ingredientes? Pode, é opcional, tá? Depois disso, seção 4, seção 5, seção 6, seção 7, nós não tivemos nenhuma alteração. Tá? Então, manuseio, armazenamento, combate a incêndio, não tivemos nenhuma alteração, permanece os mesmos itens, as mesmas informações que nós já preenchíamos na FISP, tá? Não tivemos atualização. Depois nós vamos para a seção 8. A seção 8, sim, nós tivemos atualização. Aqui na seção 8, que é a seção que traz o controle de exposição e proteção individual, nós tivemos uma pequena alteração quanto ao controle de exposição. Tá? Agora a norma traz aqui essa informação. Nessa seção da FDS, a substância ou ingrediente da mistura que possuir limite ou indicador de exposição deve estar listado com a sua identidade química, não sendo permitido o uso de informação confidencial retida, segredo industrial. Ou seja, para exemplificar, se lá na minha seção 3, no caso eu tenho uma mistura com 3 componentes que estão contribuindo para o perigo, e um deles é segredo industrial. Então, é permitido. Isso já era permitido na norma anterior. É permitido utilizar a informação segredo industrial, eu não preciso trazer a identidade química, eu não preciso trazer o número CAS, mas eu preciso trazer a faixa de concentração e eu também preciso trazer a informação de perigo. Então, qual é a classificação de perigo desse meu segredo industrial? Então, fazendo dessa forma, é permitido aqui na seção 3. Quando eu chego aqui na seção 8, nós acabamos de visualizar, a norma agora fala que não é permitido o uso de informação confidencial retida. Tá? Então, eu tenho que abrir. Tá? Então, eu tinha xileno, segredo industrial e acetaldeído, e aí, então, eu tenho que abrir xileno, tetrahidrofurano e acetaldeído. Eu não posso trazer aqui como segredo industrial. E a norma fala, ela deixa bem clara que nós devemos listar a identidade química. Então, eu também não posso utilizar uma denominação genérica. Eu tenho que trazer o nome técnico, o nome IUPAC, o nome que acompanha ali o número CAS. Tá? E aí eu trago aqui as informações relacionadas, os limites de exposição relacionada a essa substância. Não preciso colocar concentração ou faixa de concentração aqui na seção 8, tá? É somente a identidade química do componente.
Seção 9, nós também tivemos alteração. A seção 9 é a seção que traz as propriedades físico-químicas, e nós tivemos a inclusão de uma nova propriedade físico-química, que é a características das partículas. Ela é aplicável somente para sólidos, tá? Está atrelado às características físicas dessa substância, cujo estado físico é sólido, geralmente utilizado para colocar a granulometria da substância sólida, tá? Então, é uma nova propriedade físico-química que foi incluída. E nós também tivemos a alteração da ordem de apresentação. Então, para você que estava acostumado a fazer a elaboração do documento, deve se recordar que o pH antes vinha aqui no começo, né? Ele não vinha aqui no meio, então nós tivemos uma alteração na ordem de apresentação. E como todos esses itens aqui devem ser listados na seção 9, eu preciso então seguir. Na seção 9, eu preciso trazer todas as propriedades físico-químicas na ordem que é listada. Então, eu vou precisar me atentar também por conta dessa reordenação na apresentação. Depois disso, seção 10, não tivemos alteração. Na seção 10, que traz aí as informações de incompatibilidade, né, de reatividade, nós não tivemos nenhuma alteração. Na seção 11, com as informações toxicológicas, também não. Seção 12, com as informações ecológicas, também permanece o preenchimento da mesma forma. A seção 13, com as informações de destinação final, também permanece, não houve nenhuma alteração. E aí nós vamos para a seção 14. A seção 14 traz as informações sobre transporte. O que teve de alteração aqui? A alteração está na menção quando o produto não for classificado como perigoso. Então, antes não tínhamos, né? Alguns fornecedores até trazia como boa prática alguma informação em caso do produto não ser classificado como perigoso, mas agora então a norma traz, quando o produto não for classificado como perigoso para o transporte, tal informação deve ser descrita nesta seção da FDS. Tá? Então, um exemplo aqui para vocês: o produto ele não é classificado como perigoso para o transporte, então eu tenho aqui não classificado como perigoso para o transporte terrestre. Lembrando que na seção 14 nós estamos falando de uma outra regulamentação totalmente à parte, não tem nada a ver com o GHS. O produto químico ele pode ser sim classificado como perigoso mediante o GHS e não ser classificado para o transporte terrestre. Isso porque são sistemas distintos com critérios distintos, tá? Assim como um produto ele pode ser classificado como perigoso para o GHS, conforme o GHS, e também ser classificado como perigoso no transporte terrestre, tá? Então, só recordando que são sistemas distintos, cada um com seus próprios critérios. Depois, na seção 15 também não tivemos nenhuma alteração, permanecem as mesmas informações sobre outras regulamentações, e a seção 16 também não tivemos nenhuma alteração, é a seção de outras informações, onde eu posso trazer aí qualquer outra informação, abreviaturas que foi utilizado no documento, a minha fonte, da onde eu retirei todas as informações, e outras informações, como, por exemplo, as atualizações, né? Fazendo aí um acompanhamento das atualizações deste documento, tá? Ou então, é a única seção que pode estar em branco, tá? Não tivemos nenhuma alteração. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a tradução e adequação da FDS. Então, uma pergunta que eu sempre recebo: o FDS tem validade? Gente, não existe na norma nenhuma menção relacionada à validade. Então, os fornecedores eles devem incorporar as informações novas e significativas que recebam sobre os perigos de um produto, atualizando sempre o rótulo e a FDS. As atualizações dos documentos que necessitam de revisão devem ser realizadas logo que recebidas as informações. E os fornecedores devem receber periodicamente a informação na qual estão baseados o rótulo e a ficha, né? Devem revisar periodicamente, desculpa.
Então, a norma ela fala que esse documento precisa estar atualizado, então, se houver alguma mudança, eu preciso atualizar esse documento, eu preciso revisar periodicamente esse documento, mas a norma não menciona prazos. Tá? Então, o próprio GHS, a 14725, não menciona nenhum prazo de validade determinado. 3 anos, 5 anos, 10 anos. Isso é determinado pelo próprio fornecedor dentro da própria empresa. Então, os próprios fornecedores determinam internamente que o documento dele vai ser atualizado de X em X período, tá? Mas na legislação, na norma, não existe prazo de validade. Claro que, se houve atualização da norma, como nós estamos passando agora, eu vou ter que atualizar meu documento. Se houve alguma nova informação, se houve a necessidade de uma nova classificação, se mudou a composição, né? Então, se houve alguma alteração que impacta no documento, vou ter que gerar obrigatoriamente um novo documento. Né? A norma é clara quando fala que o fornecedor deve revisar periodicamente, né? E esse documento, então, deve ser é, é, disponibilizado, mas não existe prazo. E se o documento estiver incorreto, de quem é a responsabilidade? Então, eu já havia mostrado para vocês lá no começo que nós temos um item na própria NR26 falando que o fabricante, ou no caso de importação, o fornecedor no mercado nacional deve elaborar e tornar disponível a ficha com dados de segurança. E aí até fica um questionamento, né? Fornecedor. Quem seria esse fornecedor? A 14725 traz, lá na seção 3, ela traz o que seria esse fornecedor, né? Então, ela fala que o fornecedor é a parte responsável, fabricante, importador ou distribuidor, por tornar um produto químico perigoso disponível para o público-alvo. E na própria 14725, nós temos também a informação de que o fornecedor deve tornar disponível ao receptor usuário uma FDS completa. Então, assim, recebi do meu fornecedor, que é quem tem essa responsabilidade de tornar disponível, de elaborar esse documento. E quando eu recebi, eu percebi que o documento não está correto, ele não está atualizado de acordo com a nossa norma atualizada, ele não foi elaborado de acordo com a 14725, foi elaborado de acordo com o sistema CLP europeu, de acordo com o sistema RASCOM americano, ele não está em português, como nós vimos que é obrigatório, tem alguma seção que está em branco, a seção 9 não tem todas as propriedades físico-químicas, enfim, eu vi que o documento não está correto. Então, o processo, gente, é cobrar o nosso fornecedor. Então, fornecedor, eu preciso que o documento esteja de acordo com a regulamentação nacional, eu preciso que esteja de acordo com a 14725, porque é obrigatório, está previsto lá na NR26. Inclusive, existe penalidade prevista na NR28 pelo não cumprimento da NR26. Né? Existem multas que são aplicadas a cada item obrigatório que não é cumprido. Então, precisa estar seguindo. Se o fornecedor falar que não tem como, que o sistema dele é automático, não consegue fazer diferente, não dá para mudar, passa a ser nossa responsabilidade como clientes, tá? Passa a ser nossa responsabilidade como empresa cliente que vai disponibilizar o documento para os nossos usuários, para os nossos trabalhadores. Tá? Então, se por um acaso o Ministério do Trabalho for fazer uma fiscalização baseada na NR26, quem vai ser cobrado, quem vai ser penalizado sou eu, cliente, empresa cliente, tá? Que estou disponibilizando para o meu público-alvo, que estou disponibilizando para os meus colaboradores um documento incorreto. Tá? Então, esse é o passo. Primeiro, cobro o meu fornecedor. Se o meu fornecedor não faz as adequações, passa a ser a minha responsabilidade e eu tenho autonomia, então, para fazer a atualização deste documento e disponibilizar este documento atualizado. Mas aí fica um outro questionamento: como deve ser essa disponibilização?
A norma não é clara quanto a isso. Então, o documento ele pode ser impresso, pode ser online. O importante é que todo trabalhador ali na planta, na área fabril, no laboratório, que estiver manipulando naquela área, tenha acesso ao documento, seja impresso ali na área ou online, tá? Mas o importante é que o fornecedor ou eu, como responsável por disponibilizar o documento para o meu usuário, para o meu trabalhador, eu tenho que tornar disponível este documento, tá? Mas não existe obrigatoriedade. Pode ser impresso ou pode ser online. Qual é o profissional responsável pela elaboração desse documento? A norma fala, gente, que a FDS é um documento de cunho multidisciplinar e que a responsabilidade pelas informações é da empresa fornecedora do produto. E é ela que vai, então, determinar um profissional ou uma equipe de profissionais com conhecimento multidisciplinar para elaborar este documento. Então, gente, não existe uma área específica. A elaboração desse documento é da qualidade, é de assuntos regulatórios, é de pesquisa e desenvolvimento, é de saúde e segurança. Não existe tal determinação. Inclusive, não existe a obrigatoriedade de ser um químico, tá? Não existe a necessidade de haver a assinatura de um químico responsável no documento. Então, a responsabilidade é da empresa. E a empresa determina qual área, qual o responsável, qual é o setor que vai elaborar ou a pessoa encarregada por elaborar esse documento. E aí existem algumas ferramentas que podem auxiliar vocês neste processo, tá? Então eu trago aqui uma possibilidade que é o SafetyCam, é o software da Intertox. Esse software faz a gestão e elaboração dos documentos de segurança, não só a FDS, e é um software, então, que vocês podem utilizar para fazer essa atualização das FDS de vocês. Então, ele é comercializado de forma modular, vocês podem adquirir somente o módulo de FDS ou FDS e ficha de emergência, FDSR, rotulagem de transporte, rotulagem de produtos químicos, de resíduos, ficha de emergência Mercosul, enfim. Nós temos uma base de dados gigantesca onde, se tratando de produtos, substância química, eu consigo buscar o número CAS, e assim que eu busco o número CAS, o nosso sistema carrega já todas as informações dessa substância química e eu consigo, então, gerar o documento. Isso facilita esse processo de atualização de vocês. Né? Eu consigo, então, fazer essas atualizações, então o nosso documento já vem como ficha, com dados de segurança, todas as seções de acordo, né, os critérios de classificação de acordo com a norma atualizada, a seção 3 trazendo aí de forma atualizada. Então, eu consigo fazer essa emissão tanto no idioma português, de acordo com a 14725, quanto também outros idiomas, inglês, espanhol, eu consigo fazer também a emissão desses documentos, tá? Então, isso vai ajudar bastante nesse processo de atualização. Inclusive, os próprios colaboradores podem acessar diretamente como leitores, né? Vocês podem ter o banco aí de dados de vocês dentro do nosso software e os colaboradores eles acessam diretamente aqui para visualizar o documento, né? Então, a disponibilização poderia ser online e aí eles poderiam acessar aqui no próprio SafetyCam, tá? Então, é uma ferramenta que auxilia nesse processo. E se tratando de mistura, o software ele também faz a classificação, então vocês conseguem colocar aí a elaboração de uma mistura do produto final de vocês. Então, o meu produto tem X% de etanol, Y% de acetato nitrila, A%, né, X% de hidróxido de sódio, e aí ele faz a classificação automática desse produto final, e aí vocês também conseguem ter o documento, a FDS e a rotulagem deste produto final. Então, é uma ferramenta que pode auxiliá-los nesse processo, já que nós acabamos de ver que tem várias coisas que precisam ser
nós precisamos nos atentar, porque elas precisam ser revisadas, né? Não necessariamente vai impactar o meu documento, mas eu preciso revisar para verificar, então, se houve mudança ou não no meu produto. Lembrando que eu trouxe aqui para vocês as mudanças, as atualizações focada na FDS, mas nós também temos atualizações no que diz respeito à classificação. Como eu falei, nós temos duas novas classes, nós tivemos algumas alterações dentro das classes que já existiam, e nós também tivemos alteração na rotulagem do produto químico. Então, é necessário também conferir se vai impactar o meu produto, tanto na classificação quanto na rotulagem, tá? Então, uma ferramenta que pode auxiliar vocês nessa transição. Estou chegando ao fim. Caso vocês tenham dúvidas quanto à classificação, se ainda restou dúvida para a elaboração da FTS de forma geral, nós temos um curso, o curso livre de produtos químicos, inclusive nós temos uma edição que vai acontecer na semana que vem. Nós abordamos com detalhes como fazer a classificação, aonde eu busco a informação da substância química e como eu extrapolo e classifico a mistura, o produto final, fazendo o exercício dessa classificação. Discorremos com detalhes sobre a elaboração da FTS do rótulo, então, quais são as informações obrigatórias, como fazer a elaboração, aonde buscar a informação. Então, nós tratamos aí detalhadamente, fazendo atividade para fixar bastante o conteúdo. E temos também os cursos personalizados que nós vamos até a sua empresa e ministramos esse treinamento para os seus colaboradores, tanto de classificação como de interpretação. Então, o que é a FDS, né? Qual é a importância desse documento? Quais as informações presentes neste documento? Então, nós vamos até a empresa falar um pouquinho sobre produtos químicos, tá? Deixo o link aqui para vocês, caso vocês tenham interesse. E nós temos também, falamos bastante sobre a NR26, então eu trago aqui também o nosso curso EAD, que é um item obrigatório da NR26, né? A NR26 ela fala que os trabalhadores devem obrigatoriamente, lembrando que existem penalizações previstas lá na NR28 pelo não cumprimento. Então, todos os trabalhadores devem receber treinamento para compreender a rotulagem e a ficha com dados de segurança e sobre os perigos, os riscos, as medidas preventivas. Então, é necessário treinar o meu colaborador de forma obrigatória, e para sanar essa obrigatoriedade da NR26, nós temos o nosso curso EAD, um curso totalmente online, de rápida duração e fácil compreensão, tá? Deixo o convite para vocês em relação ao nosso conteúdo, tá? A Intertalks, ela fala que ela tem um extenso conteúdo que vocês podem acessar de forma gratuita. Nós temos, então, os nossos webinars todos os meses, nós temos a transmissão de um webinar, nós temos os e-books, inclusive, nós temos um e-book sobre essa transição, falando sobre essa transição de FISPIC para FDS. Caso vocês tenham interesse, acessem lá no nosso site, é um e-book gratuito que vem detalhando aí essa transição. Temos a nossa Revinter, que é uma revista quadrimestral, fica um convite para você, estudante, pesquisador, caso você queira publicar o seu artigo na nossa revista. E temos uma newsletter mensal, eletrônica, que você recebe todas as atualizações de normas e de mercado no seu e-mail, basta você assinar. Então fica o convite, bastante conteúdo de forma gratuita. E sempre que há alguma atualização, alguma mudança, alguma novidade nas normas e no mercado, nós estamos sempre publicando nas nossas redes sociais. Fica o convite também para nos seguir. Gente, muito obrigada. Agradeço a atenção de todos. Espero ter sanado aí a maior parte das dúvidas de vocês. Tivemos algumas perguntas aqui. Eu vou já atingimos o nosso horário limite, então eu respondo para vocês por e-mail. Fiquem tranquilos. As dúvidas em relação ao nosso safety, né, ao nosso software Safety Can, o pessoal do comercial vai entrar em contato com vocês para esclarecer, então, essas dúvidas que vocês têm. Então, fiquem tranquilos que nós retornaremos, tá bom? Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada por ter assistido mais um webinar da Intertalks e até uma próxima.